Presente do indicativo de verbos regulares. Normalmente, como no português, usamos o presente do indicativo com ações diárias ou que realizamos com frequência. Por exemplo, todos os lunes temos classe de espanhol. Ou seja, todas as segundas-feiras temos aulas de espanhol. Também utilizamos esse tempo verbal para descrever pessoas, lugares ou situações, como por exemplo, la ciudad en que vivo es un patrimonio de la humanidad. Traduzindo, a cidade em que vivo é um patrimônio da cidade, da humanidade. Também é comum utilizar o presente do indicativo para se referir a ações passadas que se chamam também de presente histórico. Por exemplo, em 1492, Colombo descobre a América. Ou seja, em 1492, Colombo descobre a América. Também podemos utilizar o presente para expressar ações futuras, tipo, mañana temos classe de espanhol. Ou seja, amanhã temos aula de espanhol. O presente do indicativo dos verbos regulares é bem similar à língua portuguesa, né? Temos as três conjugações, a R, R e R, com uma pequena diferença, se vocês perceberem aí na nossa tabela, na terceira pessoa do plural, em ellos, ellas e ustedes, onde a terminação da língua portuguesa é an com M, em com M, certo? Já na língua espanhola, esse an é com N e em é com N. Então, na língua portuguesa, eu conjugaria o verbo falar, que é hablar, da seguinte forma: eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Já na língua espanhola, eu digo: yo hablo, tu hablas, él habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Percebam que a diferença está somente na terminação da pessoa ellos. Isso serve tanto para a primeira conjugação quanto para a segunda e terceira. É importante também a gente falar dos pronomes pessoais em espanhol. Aí na tabela vocês vão ver a equivalência do pronome do português para o espanhol. Eu seria yo, você e tu seria tu ou vós, ele seria ele, ela, ella, o senhor, a senhora seria usted, nós, nosotros ou nosotras, tá? Que em português não temos o feminino, já na língua espanhola temos. Vós, vocês, seria vosotros, vosotras, eles e elas, ellos, ellas e ustedes. Mas professor, e esse vós? Quando o senhor conjugou o presente indicativo, o senhor não utilizou o vós. Porque o vós é um fenômeno linguístico. Acontece em alguns países em que, em vez de utilizar a pessoa tu, eles utilizam a pessoa vós. E essa pessoa vós tem uma conjugação própria dela, tá? Quem utiliza o tu, vamos usar um termo de fenômeno linguístico chamado tuteu. Ou seja, o tuteu é o uso do pronome tu. E para quem utiliza o pronome vós, vamos utilizar o termo voceu, certo? Então, o voceu é o uso do pronome vós. Os dois são utilizados para se referir informalmente, ou seja, é uma forma de tratamento que eu utilizo para pessoas que eu tenho intimidade, pessoas que eu conheço, certo? O pronome que eu utilizo para pessoas que eu não conheço ou que eu não tenho intimidade é o pronome usted ou ustedes, certo? Lembrando que usted tem uma abreviação para ele que é UD, ponto. E ustedes seria UDS. Esse pronome é utilizado para o uso formal. Geralmente existem alguns países, bem pequeno mesmo, que não utiliza os T somente para a formalidade. Eles também utilizam para a informalidade. No caso, esses países ustedeiam. Ustedeiam? Sim, ustedeiam. Ustedeiam vem do ustedeu, que quer dizer o uso do usted para a linguagem formal e informal. Lembrando que é uma pequena parte desses países de língua espanhola. Sendo assim, temos três fenômenos linguísticos: o tuteu, que é o uso do tu, o voceu, que é o uso do vós, e o ustedeu, que é o uso do usted. Lembrando que é para a linguagem informal.